A metáfora da rodovia e o despertar político. Olá, patriota! Você está no canal Pátria Amada Brasil, um espaço dedicado à reflexão, à consciência política e à defesa dos valores que sustentam uma nação livre, soberana e responsável. Aqui, questionamos o sistema, analisamos caminhos e falamos sem medo sobre escolhas, consequências e verdades que muitos preferem ignorar. A seguir, uma reflexão, a metáfora da rodovia e o despertar político. Antes de começarmos, peço um gesto simples, mas muito importante. Se este conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda o canal Pátria Amada Brasil a crescer e a levar reflexões como esta a mais brasileiros que acreditam em um país livre, consciente e soberano. Eu estava escrevendo, ainda no início de 2019, uma reflexão sobre um político que, aos meus olhos, abriu os olhos de uma parcela significativa da população para a perversidade de uma esquerda ideológica e para um sistema político que já se mostrava claramente falido. Para desenvolver essa ideia, utilizei a metáfora de uma rodovia duplicada, composta por vias que seguem no mesmo sentido, avançando aparentemente de forma ordenada em uma única direção. Imagine uma rodovia que liga duas cidades. À primeira vista, ela parece simples. No entanto, ao observá-la com mais atenção, percebemos que possui 4 vias ao todo. 2 seguem em um sentido, ida, e 2 no sentido oposto, volta. As vias que avançam seguem paralelas, lado a lado, no mesmo rumo. O mesmo ocorre com as vias do sentido contrário. Entre esses dois conjuntos existe uma separação física clara: vegetação, terras, canteiro central, limites bem definidos. Essa divisão não é apenas estética. Ela organiza o fluxo, evita colisões diretas e mantém cada grupo de veículos confinado ao seu caminho. Essa estrutura transmite ao motorista uma sensação de escolha e progresso. Ao entrar na rodovia, acredita-se estar avançando, evoluindo, seguindo rumo a um destino melhor. Contudo, apesar das múltiplas pistas, todas as vias de um mesmo lado levam exatamente ao mesmo lugar. Muda-se a faixa, muda-se a velocidade, muda-se a paisagem imediata, mas o destino final permanece idêntico. Essa metáfora ajuda a compreender como sistemas podem aparentar diversidade quando, na prática, conduzem sempre aos mesmos resultados. Antes de discutir ideias, ideologias ou personagens, é fundamental entender a estrutura do caminho. Quem o projetou, quem define seus limites e por que determinadas travessias são permitidas enquanto outras são sistematicamente bloqueadas. Pois então, é com essa metáfora que explico a trajetória de um homem que lutou por mudanças, defendendo uma direita consciente, desperta e responsável. Nessa rodovia, seguem veículos de todo tipo, grandes, médios e pequenos, todos indo na mesma direção. O fluxo é considerado normal. Alguns veículos são mais velozes, ultrapassam pela esquerda, retornam à direita, e tudo segue conforme as regras estabelecidas. Há diferenças de ritmo, mas não de destino. Todos acreditam estar avançando corretamente. De repente, surge algo inesperado. Um motorista vem no sentido contrário, trafegando pela contramão. Seus faróis estão acesos, o pisca-alerta ligado, o braço para fora da janela. Ele gesticula, grita e alerta. É preciso retornar, pois mais à frente a ponte caiu e há um precipício profundo no caminho. A reação é imediata: choque, medo e indignação. Os motoristas se assustam, desviam e reclamam. Esse homem é louco. É ele quem está na contramão. Está colocando todos em risco. Para quem segue o fluxo oficial, o errado é sempre quem vem contra o movimento, mesmo que esteja alertando sobre um perigo real. Ainda assim, o motorista não se cala. Ele continua avançando contra o tráfego, assumindo riscos, repetindo o alerta e tentando salvar quem ainda pode retornar. Até que um dos motoristas, ainda seguindo a direção considerada correta, percebe que aquela situação não é normal. Observa com mais atenção e reconhece o homem. Sabe que ele não é louco, nunca foi mentiroso, sempre foi honesto, austero e dedicou sua vida a servir e ajudar outras pessoas. Diante disso, toma uma decisão difícil, manobra o veículo e passa a seguir pela contramão, acompanhando aquele que alertava. Agora já não é mais um, são 2. Mesmo assim, continuam sendo chamados de irresponsáveis. Outros motoristas começam a perceber o mesmo padrão. 2 viram 3. 3 viram 4. Pouco a pouco, o número de pessoas que decide retornar aumenta. Em determinado momento,
o fluxo se transforma. O movimento contrário passa a lembrar como era a rodovia antes da duplicação, quando todos compartilhavam a mesma pista e precisavam olhar uns aos outros com atenção. Quando novos motoristas se deparam com a fila de veículos retornando, a maioria compreende o aviso e decide voltar também. Outros, porém, insistem em seguir adiante, reclamando-os, zombando e chamando os que retornam de loucos. A diferença é simples e decisiva. Para alguns, ainda há tempo de retornar. Já aqueles que ignoraram todos os alertas e ultrapassaram o ponto de ruptura, esses não têm mais escolha. O caminho acabou. Resta apenas enfrentar as consequências da decisão tomada. Essa metáfora ajuda a compreender o que ocorreu no Brasil em 2018, quando muitos ainda seguiam confiantes pelo fluxo considerado normal da política nacional, acreditando que, apesar dos escândalos e distorções, o sistema continuaria funcionando. Foi nesse cenário que surgiu Jair Bolsonaro, visto por muitos como alguém que vinha na contramão do sistema corrupto e viciado. Não por capricho ou desordem, mas porque enxergava algo que grande parte da população ainda não conseguia ver. A estrutura estava comprometida, corroída por corrupção, conchavos e alianças que já não serviam ao interesse público. Ao alertar para isso, foi tratado exatamente como motorista da metáfora, acusado de irresponsável, desequilibrado e perigoso. Para muitos, o erro não estava no caminho, mas naquele que ousava questioná-lo. Afinal, se todos seguiam naquela direção havia décadas, como alguém poderia afirmar que existia um abismo à frente? Mesmo assim, o alerta foi dado. O chamado do Acorda Brasil ecoou. Pessoas começaram a analisar com mais atenção sua trajetória, suas posições, sua coerência e sua postura pessoal. Muitos perceberam que não se tratava de loucura, mas de ruptura com o modelo falido. Um a um, cidadãos decidiram manobrar e mudar de direção. O movimento cresceu. O que antes parecia uma anomalia tornou-se visível nas ruas, nas redes e nas urnas. A ideia de uma direita democrática, consciente e ordeira ganhou força, não como negação da democracia, mas como reação a um sistema que já não a representava de forma legítima. Enquanto isso, setores da esquerda, incapazes de reconhecer seus próprios fracassos históricos, passaram a construir narrativas para deslegitimar essa mudança. Discursos de medo, rótulos e distorções foram utilizados para associar o movimento a algo antidemocrático, quando, na essência, o que se buscava era justamente romper com práticas que nunca foram verdadeiramente democráticas. A experiência histórica mostra que regimes socialistas e comunistas, onde foram implantados, resultaram em concentração de poder, supressão de liberdades e colapso econômico. Ainda assim, continuam sendo apresentados como solução, mesmo sem evidências concretas de sucesso. A metáfora da rodovia, portanto, não fala apenas de política. Ela fala de percepção, de coragem para questionar o fluxo, de responsabilidade ao alertar, e, sobretudo, de escolhas. Alguns ouviram o aviso a tempo. Outros preferiram seguir adiante, confiando que nada aconteceria. E, como em toda estrada, as consequências não são ideológicas, são reais. Se você chegou até aqui, é porque essa reflexão falou com você de alguma forma. Então, peço novamente, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal Pátria Amada Brasil e ajude a fortalecer esse espaço de ideias, valores e coragem. Aqui seguimos firmes, à direita, sem medo de questionar o sistema, defendendo a verdade, a liberdade e o Brasil. Conclusão. Chegar ao fim desta reflexão é, na verdade, chegar a um ponto de escolha. A metáfora da rodovia não existe apenas para explicar um momento político específico, mas para revelar um padrão que se repete sempre que sociedades deixam de questionar o caminho que percorrem. Durante muito tempo, fomos ensinados a seguir o fluxo, confiar no sistema e acreditar que mudar de faixa era sinônimo de mudança real. Mas, como toda estrada mal projetada, chega um momento em que o destino revela suas falhas, e ignorar os sinais deixa de ser ingenuidade para se tornar responsabilidade. Questionar não é romper com a ordem, é tentar salvá-la antes do colapso. Ir contra o fluxo, quando o caminho está comprometido, não é loucura, é consciência. Foi isso que muitos brasileiros fizeram ao perceber que a política nacional havia se distanciado do povo, da verdade e do interesse público. Esta reflexão não se encerra em nomes, partidos ou eleições. Ela se encerra em algo mais profundo, a coragem de enxergar, a humildade de reconhecer erros e a decisão de agir antes que seja tarde demais. Porque, no fim, a estrada sempre cobra. E as consequências não são ideológicas, são reais.
A todos os patriotas, meus agradecimentos. Agradeço a você que chegou até aqui com a mente aberta e a disposição de refletir. Em tempos de ruído, superficialidade e narrativas prontas, parar para ouvir, pensar e questionar já é, por si só, um ato de coragem. Agradeço a todos que acreditam que o Brasil pode ser melhor não por slogans vazios, mas por consciência, responsabilidade e valores sólidos. A todos que entendem que democracia não é silêncio imposto, mas debate, discordância e liberdade de pensamento. Este espaço existe por causa de pessoas como você, que não aceitam apenas seguir o fluxo, que escolhem olhar a estrada com atenção e que sabem que amar o Brasil é também ter coragem de confrontar seus erros. Muito obrigado por caminhar, ou melhor, por escolher o caminho. Com Bolsonaro, 2026. Pátria Amada Brasil. Pátria. Brasil. Direita.